A Nigéria tem mais de 230 milhões de pessoas, é a maior economia da África. Mesmo assim, por anos, um dos sistemas mais básicos para movimentar um país desse tamanho mal funcionava. Suas ferrovias eram lentas, antigas e muitas vezes inutilizáveis. O que ocorre quando um país desse porte depende quase só das estradas? As rodovias ficam sobrecarregadas. Caminhões transportam de combustível a alimentos por milhares de quilômetros. Você enfrenta atrasos, custos elevados e pressão constante sobre uma infraestrutura que não foi feita para esse nível de demanda. Foi exatamente nessa situação que a Nigéria se encontrou. Mas, na última década, algo começou a mudar. A China entrou em cena com um plano que vai muito além de reparar trilhos antigos. Então, como exatamente a China está reconstruindo a rede ferroviária da Nigéria do zero? E, mais importante, será que esse sistema pode mesmo resolver o problema de transporte do país nessa escala? Para entender a importância deste projeto ferroviário, é preciso analisar o sistema que a Nigéria tinha antes das novas linhas. A rede ferroviária da Nigéria não foi feita para uma economia moderna e grande. A maior parte data do início dos anos 1900, quando os britânicos construíram ferrovias para transportar matérias-primas do interior aos portos costeiros. Culturas como cacau e amendoim, junto com minerais, eram transportadas para fora do país da forma mais eficiente possível. O objetivo era a extração, não a integração. A rede não foi feita para conectar as principais cidades de modo equilibrado, nem para atender ao crescimento industrial ou grande demanda de passageiros. Essa estrutura original moldou o funcionamento do sistema por décadas. Tecnicamente, toda a rede dependia de trilhos de bitola estreita, medindo cerca de 1.067 milímetros de largura. Em relação aos sistemas modernos de bitola padrão, isso limitava a velocidade e capacidade. Os trens não podiam se mover tão rápido e não conseguiam transportar o mesmo volume de carga, o que tornava o sistema cada vez mais ineficiente à medida que a demanda aumentava com o tempo. Após a independência, em vez de passar por uma modernização completa, o sistema ferroviário enfrentou anos de subinvestimento. A manutenção diminuiu, os equipamentos envelheceram e a confiabilidade caiu. Com o tempo, grandes partes da rede se tornaram inutilizáveis. No início dos anos 2000, a Nigéria ainda tinha mais de 3.500 quilômetros de linhas ferroviárias no papel. Mas, na realidade, apenas uma pequena parte continuava operacional. Mesmo onde os trens funcionavam, o serviço era lento, instável e insuficiente para a população crescente. Com a decadência do sistema ferroviário, o transporte rodoviário passou a dominar. Atualmente, mais de 90% das cargas na Nigéria são levadas por rodovias. Isso inclui mercadorias importadas que chegam aos portos de Lagos, distribuição de combustível, materiais de construção e produtos agrícolas transportados por longas distâncias. O transporte rodoviário tem limitações evidentes, sendo bem mais caro por tonelada que o ferroviário, sobretudo em longas distâncias. Em Lagos, uma das cidades portuárias mais movimentadas da África, a situação ficou especialmente grave. Caminhões costumam esperar dias para entrar nos terminais portuários. As principais estradas que levam aos portos têm congestionamentos frequentes, atrasando o transporte de mercadorias e elevando custos para as empresas. E isso está acontecendo em um país com mais de 230 milhões de pessoas, onde a demanda por transporte continua aumentando a cada ano. O problema não era a falta de demanda. A Nigéria tinha população, atividade econômica e necessidade de transporte em grande escala. O que faltava era um sistema ferroviário capaz de suportar tudo isso. E foi exatamente nessa lacuna que a China entrou em cena, não para consertar o que já existia, mas para substituir por algo totalmente novo. Nesse ponto, a lacuna era clara. A Nigéria precisava de um sistema ferroviário moderno, mas construir um em escala nacional exige mais do que demanda. Isso requer financiamento, capacidade técnica e planejamento a longo prazo, áreas em que muitos países têm dificuldades, principalmente em projetos bilionários. Então a pergunta que fica é, por que a China entrou nessa e por que a Nigéria? Nas últimas 2 décadas, a China se posicionou como a maior construtora de infraestrutura do mundo. Não apenas dentro da própria China, mas em toda a Ásia,
África e partes da Europa, por meio de iniciativas como a Nova Rota da Seda. A Nigéria se encaixa diretamente nessa estratégia, é o país mais populoso da África. Possui uma das maiores economias do continente e localização estratégica na África Ocidental, com acesso a rotas marítimas importantes no Atlântico. Do ponto de vista da China, investir na Nigéria significa atuar em um mercado com demanda de longo prazo por infraestrutura e forte influência regional. Do lado da Nigéria, a prioridade era diferente. O país precisava de um parceiro que pudesse financiar e executar grandes projetos rapidamente. Financiamentos tradicionais, como de instituições multilaterais ou programas de desenvolvimento apoiados pelo Ocidente, costumam ter prazos longos, condições rígidas e escopo limitado para projetos assim. A China apresentou outro modelo. O financiamento geralmente é feito por instituições como o Banco de Exportação e Importação da China, que concede empréstimos para infraestrutura. Esses empréstimos geralmente estão vinculados a empreiteiras chinesas, o que significa que o mesmo ecossistema cuida tanto do financiamento quanto da construção. Essa combinação faz diferença. Isso reduz os atrasos entre o planejamento e a execução. Isso permite que os projetos avancem como pacotes completos, em vez de fases separadas, e traz empresas que já têm experiência em construir sistemas ferroviários em grande escala. A Corporação Chinesa de Engenharia Civil e Construção, com décadas de experiência na África, está no centro de muitos desses projetos. Ela tem participado da construção de ferrovias em vários países, incluindo a Nigéria, onde desempenha um papel importante na entrega dessas novas linhas. Então, na prática, é assim que a parceria funciona. A Nigéria identifica a necessidade de infraestrutura. A China fornece financiamento por meio de bancos estatais. Empresas chinesas projetam e constroem o sistema. Neste ponto, é importante entender a dimensão do que a Nigéria e a China estão tentando construir. A mudança mais importante começa com os próprios trilhos. A nova rede está sendo construída usando trilhos de bitola padrão, medindo 1.435 milímetros. Esse padrão é usado em muitos sistemas ferroviários modernos no mundo. Essa mudança permite que os trens sejam mais rápidos, transportem mais carga e operem de forma mais eficiente em longas distâncias. Mas a largura dos trilhos é apenas uma parte do plano. O objetivo maior é conectar as principais zonas econômicas da Nigéria por meio de uma rede estruturada. Isso inclui ligar portos costeiros às cidades do interior, conectar centros industriais e criar corredores confiáveis, tanto para passageiros quanto para cargas. O Sistema Nacional é estruturado em algumas rotas principais. Lagos, principal centro econômico e porto mais movimentado do país, está em uma extremidade da rede. A partir daí, as linhas se estendem para o interior em direção a Abaden, depois mais ao norte até Abuja, a capital, e finalmente até Kano, um dos maiores centros comerciais da região norte. Outras conexões planejadas visam ligar cidades e regiões adicionais, criando um sistema capaz de transportar mercadorias e pessoas por grandes distâncias sem depender totalmente das estradas. Em termos de escala, este é um projeto de múltiplas fases que envolve milhares de quilômetros de trilhos. Cada segmento é desenvolvido como parte de uma rede mais ampla e não como linhas isoladas. Isso é importante porque sistemas ferroviários só são eficazes quando operam como corredores conectados. Uma linha única pode melhorar a viagem entre duas cidades, mas uma rede pode transformar a forma como todo um país se locomove. E é esse o nível que a Nigéria está buscando. Então, quando você olha para esse plano como um todo, fica claro que isso não é uma simples melhoria, é uma substituição. A Nigéria está trocando um sistema ferroviário fragmentado por uma rede estruturada de trilhos de bitola padrão, voltada para o crescimento econômico a longo prazo. Mas um plano dessa escala só importa se realmente for construído. Então a próxima pergunta é: como isso funciona na prática? E a melhor maneira de entender isso é olhar para a primeira linha principal que já foi concluída. Ferrovia Lagos-Ibadan. O primeiro exemplo claro desse novo sistema é a Ferrovia Lagos-Ibadan. Essa linha oferece uma visão direta do que a rede ferroviária da Nigéria está se tornando, não na teoria, mas na prática. A ferrovia percorre cerca de 157 quilômetros, conectando Lagos, o principal centro econômico do país,
a Ibadan, uma das maiores cidades do sudoeste da Nigéria. Por si só, isso pode não parecer uma distância enorme, mas esse corredor concentra um dos maiores fluxos de pessoas e mercadorias do país. Antes da construção dessa linha, o deslocamento dependia quase só das estradas, sempre pressionadas. A nova ferrovia muda isso. A construção da ferrovia Lagos-Ibadan começou em 2017 e a linha foi oficialmente concluída e inaugurada para operações em 2021. Em termos de custo, o projeto está estimado em cerca de 1,5 bilhão de dólares, financiado em grande parte por empréstimos da China, com o governo nigeriano fornecendo a contrapartida financeira. O projeto foi realizado pela Corporação de Engenharia Civil da China, responsável pelo projeto e construção. Os trens de passageiros nessa rota podem atingir velocidades de até cerca de 150 km por hora em condições normais de operação. Mas a velocidade é apenas parte da melhoria. A linha inclui estações modernas, como a estação Mobilade Johnson, em Lagos, projetada para lidar com volumes maiores de passageiros de forma organizada. O embarque é organizado, a bilhetagem é digitalizada e as operações são mais consistentes. No transporte de cargas, o impacto é ainda maior. A linha Lagos-Ibadan liga-se à área portuária de Lagos por ramais, permitindo o transporte de contêineres por trem para o interior sem depender só de caminhões. Isso é importante, pois Lagos representa grande parte das importações da Nigéria. Se a carga puder sair do porto mais rapidamente, isso reduz a congestão não apenas dentro do porto, mas também em toda a rede viária ao redor. E é exatamente isso que a nova ferrovia começa a resolver. Mas mesmo com essas melhorias, uma linha sozinha não pode resolver um problema nacional de transporte. É apenas um segmento de um sistema muito maior. Para ver como essa rede se expande além de um corredor, observe outra linha concluída antes, que tem papel diferente no sistema de transporte da Nigéria. Ferrovia Abuja-Kaduna. A ferrovia Abuja-Kaduna foi o primeiro sinal claro de que a Nigéria estava caminhando para um novo tipo de sistema ferroviário. Antes da conclusão da linha Lagos-Ibadan, esta foi a primeira ferrovia moderna de bitola padrão do país e estabeleceu a base para tudo o que veio depois. A linha percorre cerca de 186 quilômetros, conectando Abuja, a capital do país, a Kaduna, um importante centro urbano e industrial no norte. A construção começou por volta de 2011 e a ferrovia foi oficialmente inaugurada em 2016. Em termos de custo, o projeto foi avaliado em aproximadamente 874 milhões de dólares, com a maior parte do financiamento vindo da China, por meio de empréstimos concessionais. Como em outros projetos, a construção foi feita pela China Civil Engineering Construction Corporation. Do ponto de vista técnico, a linha introduziu infraestrutura de bitola padrão em larga escala na Nigéria. Os trens, nessa rota, operam a velocidades de até cerca de 120 km por hora, oferecendo um nível de confiabilidade e consistência que estava em grande parte ausente no sistema antigo. O diferencial dessa linha não está só no design, mas também no uso. A ferrovia Abuja-Kaduna virou rapidamente uma das rotas ferroviárias de passageiros mais movimentadas do país. A demanda é alta e os trens quase sempre operam próximos da capacidade máxima. A linha também transporta cargas, mas a demanda de passageiros segue sendo a principal característica da rota. Mas, assim como a linha Lagos-Ibadan, esta ainda é apenas uma parte de um sistema muito maior. Sozinha, ela conecta duas grandes cidades. O que a Nigéria está buscando é algo muito maior, um corredor ferroviário contínuo que ligue o país desde a costa até o norte. E é aí que entra a próxima fase da rede, o megacorredor Lagos-Kano. Este é o corredor Lagos-Takano e ele é a espinha dorsal de toda a rede ferroviária. A ideia é simples. Comece por Lagos, o principal porto e centro econômico do país. Vá para o interior até Ibadan, siga ao norte até Abuja e depois continue até Kano, um dos principais centros comerciais do norte da Nigéria. No total, esse corredor se estende por mais de 1.340 quilômetros quando totalmente conectado, e está sendo desenvolvido em fases.
O trecho de Lagos a Ibadan, que acabamos de discutir, já está em operação. A linha Abuja-Kaduna, concluída anteriormente, forma outra seção importante no centro do país. E o trecho restante de Kaduna até Kano ainda está em construção, com trabalhos em andamento para fechar o último trecho. Com a conexão total desses trechos, a Nigéria terá uma ferrovia de bitola padrão ligando seu porto mais movimentado a um importante centro comercial do interior. Isso muda a forma como as mercadorias circulam pelo país. Mas o impacto não se limita ao transporte de cargas. O deslocamento de passageiros também se torna mais eficiente. Em nível nacional, isso começa a integrar diferentes regiões do país. A economia costeira do sul passa a estar mais diretamente conectada aos mercados do norte. Produtos agrícolas podem ser escoados com mais eficiência para os centros urbanos e os industriais alcançam redes de distribuição maiores. Em termos simples, o corredor liga a oferta à demanda em longas distâncias, e é aí que está o verdadeiro valor de uma rede ferroviária. Não se trata apenas de mover trens entre duas cidades, mas de conectar regiões inteiras em um único sistema econômico. E então, o que você acha? A China está ajudando a Nigéria a construir a base para um crescimento de longo prazo? Ou isso está criando uma pressão financeira que pode se tornar um problema no futuro? Conte pra gente sua opinião nos comentários.